na linha X, Y passageiros, ela tem a receber R$100. A empresa XPTO, e aí vai. E passa isso para o financeiro da FETransport. O financeiro da FETransport tem até... o processamento, o cleaning, que a gente chama, né, que é a leitura dos arquivos, acontecem até o dia seguinte, 4 horas da manhã. Então, se andou hoje, amanhã, até as 4 horas da manhã, eu tenho todos os arquivos processados. Até meio-dia de amanhã, todos os créditos estão na conta de todas as empresas, trem, metrô, barcas e vans legalizadas. Então, amanhã, meio-dia, todas as empresas recebem o que você andou no dia anterior. Então, a férias do dia anterior está... Só que o que acontece? Esse dinheiro, você tem razão que a maioria das pessoas compram crédito antecipado, principalmente quem compra o Vale Transporte, as empresas. Então, hoje em dia, a pessoa física, ela praticamente não compra muito antecipado. Por quê? Como hoje a gente já tem muitos pontos de recarga, as pessoas acabam comprando mais picado. Mas o Vale Transporte ainda é muito antecipado. E o custo operacional hoje do cartão, ele é infinitamente maior do que na época do papel. Então, hoje a gente tem o casco, cada casco de Vale Transporte, ele custa para a FETransport mais ou menos R$10. Por quê? É $1,50 do cartão, é mais inicialização do cartão, comercialização, eu tenho as lojas que têm um custo operacional, eu tenho pessoal de venda, eu tenho call center, isso é a parte de venda. E tenho, além toda a parte de TI, só na TI deve ter mais de 100 desenvolvedores de inteligência para poder fazer aquele negócio rodar. Então, ele tem um custo que, para o usuário, isso não existe. Porque eu pago os R$3 da tarifa, é R$3. Eu não cobro um centavo a mais pela essa tarifa. Mas existe todo um custo operacional e esse custo de antecipação, alguma coisa vai para o custo do sistema. Entendeu? Então, o custo ele fica por aí. E para o próprio custeio da FETransport, que é exatamente o que me paga, por exemplo, que é para fazer o planejamento da cidade, por ter meus engenheiros lá. Então, é o custeio da empresa e para fazer o negócio funcionar e o custeio da FETransport. Então, esse dinheiro que a gente paga antes, ele vai direto para essas empresas que são independentes da FETransport. As empresas de ônibus recebem exatamente o que elas transportam. Não, estou falando assim, a renda financeira. A renda, eu não sei o nome essa renda... Eu não posso te dizer como que é feita essa renda, eu não sei se é aplicado, se não é isso. Eu confesso para você que eu não sei, não mexo com a parte financeira. Mas o que eu sei é que toda essa parte que fica antecipado, provavelmente se é aplicado ou não, se reverte no próprio sistema, já que não há um custo adicional para custear esse sistema e para custear a própria federação. Tá, mas quem custeia esse sistema todo também, complexo de supercomputadores, e a população pagando sua tarifa, né? E alguma coisa os empresários que pagam uma taxa de administração pelo Vale Transporte. Hoje está em 3,5%. Uma outra coisa que eu queria falar ali é que ela mostrou ali no site e tal, do diálogo da FETransport com a população. E me preocupou muito, principalmente uma coisa que ela mostrou ali no ponto certo. Julgue o motorista online, assim, na hora. Eu queria saber se vocês pensam também, porque como também ele falou ali, o Rio de Janeiro, a frota do Rio de Janeiro, assim, principalmente para quem vai para a Zona Norte e tal, é uma frota, assim, bem esquisita, assim, os ônibus cada pedaço. Quando tem frota, né? Eu queria saber por que vocês também não fazem julga empresa em tempo real, assim, por que as pessoas também... Que a gente quase não tem voz, né? Nas empresas se reclama, não acontece nada, na FETransport também, tem uma briga aí pela passagem, aí dizem que agora no Rio, por exemplo, a desculpa do aumento de passagem é porque, mesmo contra, né, não sei se foi a AGU, não sei, falou para não aumentar, mas mesmo assim eles aumentam a passagem. E eu queria saber por que vocês também não fazem para a população ter uma voz para a gente julgar também as empresas, assim, a autoaviação real, não sei. Porque foi o exemplo que você citou, tá com os ônibus aqui que é só cacareco. Denunciar para a população também tá por dentro disso, porque me pareceu, desculpe a palavra, mas uma senhora de uma covardia de querer julgar só aquela pessoa que é o lado mais fraco de todas, assim. A gente vê diversos acidentes, assim,
E agora, por exemplo, que morreram 3, um acidente chocante, assim, e a culpa tende a cair sempre no motorista. E a gente nunca leva em consideração a própria vida do motorista, o que esse cara sofreu, como que ele sofre para estar lá. Eu me lembro de ter visto uma pesquisa há pouco tempo atrás, assim, sobre incidências de profissões em casos psiquiátricos. E o motorista de ônibus era o primeiro lugar, assim. Primeiro é policial, o segundo primeiro é motorista. Então, eu queria saber se a FETransporte tem um trabalho assim, de alívio desse peso psicológico que os motoristas têm, que eles fazem sempre aquele mesmo trajeto, acabam enlouquecendo. Às vezes são curvas, assim, só depois desse acidente lá, da morte de 3 pessoas, parece que em menos de um mês já tiveram mais outros 2 acidentes na mesma curva, assim. Ou seja, é muito fácil para a sociedade culpar sempre o ponto mais fraco, mas ninguém olha para as empresas que não dão condição desses motoristas estarem trabalhando. Então, me pareceu que fazer um trabalho de julgamento do motorista, me parece até um lixamento antecipado, e não fazer da própria empresa, me parece um pouco de covardia, talvez, assim. Então, eu queria dar essa proposta aí para a FETransporte, para elas pensarem um pouco também nessa parte que mais sofre, o elo mais fraco, assim, tá pensando. Não fazer o ponto certo, fazer a companhia certa. Não, né? como é que é seu nome? Gustavo. Gustavo, você tem razão em tudo, mas deixa eu só voltar um pouquinho o tempo. Há uns anos atrás, mais ou menos, uns 5 anos atrás, a gente pensou assim que a gente precisava fazer alguma coisa, porque todas as reclamações que a gente recebia, a gente tinha uma ligação, através até do site do Rio Ônibus, existia um call center muito pequenininho, na época que não era obrigatório ter call center e nada. 80% das ligações eram de reclamações de motoristas. 80%. E aí a gente pensou, bem, vamos primeiro atacar aquilo que a gente tem tido maior número de reclamação. Na época, a gente estudou com uma série de parceiros. O nosso presidente, ele é extremamente estudioso, ele gosta muito da academia, ele está sempre na COP, sempre na UF, sempre com o pessoal da UERJ, sempre buscando soluções através da academia para tentar melhorar, porque a gente sabe que a gente não sabe tudo. Então, a gente está sempre buscando aprendizado. E aí, foi quando, em 2008, ele criou a Universidade Corporativa do Transporte, a primeira Universidade Corporativa do Transporte do Brasil, para tentar fazer através de treinamentos, através de trabalhos psicológicos. Hoje a gente tem um escritório volante que faz trabalhos de médico, oftalmologia, psicologia. Esses nossos ônibus, que é da FETransporte, ele vai nas garagens, fica perto de terminal rodoviário. Então, às vezes, atende vários rodoviários na hora do serviço deles, porque a gente fala, se a gente ficar só na garagem, eles estão na garagem, às vezes, de noite. Tem gente que nem na garagem vai, porque às vezes ele rende no ponto. E aí ficamos perto dos terminais mais importantes. Fazemos pesquisa para entender o que ele quer, o que ele mais demanda. Algumas empresas. E aí montamos, na época, junto com a Fundação Getúlio Vargas, o motorista cidadão. O que é um motorista cidadão? Ele aprende, dentro de alguns fatores de cidadania, alguns aprendizados de melhorias, como que ele pode se prestar perante a sociedade. E aí muitas das reclamações eram inclusive de como que ele estava sendo tratado dentro da garagem, que às vezes ele tinha uma maneira de tratar as pessoas da maneira com que ele era tratado. E outra coisa, muitas vezes ele tratava porque a pessoa, ele dava bom dia e meia dúzia não dava bom dia para ele. Então a gente teve um jogo todo de psicólogos para poder treinar e melhorar esses motoristas. Com o tempo, fomos mexendo um pouquinho no sistema, até que mais ou menos, há uns 3, 4 anos atrás, nós criamos um grande centro, um grande CRC, Centro de Relacionamento com o Cliente, que é um 0800, hoje funciona no estado inteiro, é concentrado num único local. Então, se você estiver em Niterói, se você estiver em Campos, se você estiver em Barra Mansa, você vai ligar para o mesmo 0800. Todas as empresas do estado têm convênio com esse 0800, 886.000, na hora, 24 horas. Hoje você consegue já fazer a reclamação pelo Facebook, pelo Twitter, por SMS e mesmo por celular, você consegue fazer uma reclamação online da empresa. Essa informação, até uns 2 anos atrás... O 0800 funciona para você ligar de celular também? Eu acho que não.
Não, né? Era o próximo passo que eles iam dar, porque eles criaram primeiro por SMS e não conseguiram botar por celular. Era um custo muito elevado, era o próximo passo que eles queriam fazer. Mas o celular ainda não. SMS sim, celular não. E aí, uma das coisas que eles resolveram fazer é que, assim, antes a gente entregava o relatório do CRC para cada empresa separado. E aí, uma decisão de uns 6 meses atrás foi abrir na frente de todas as empresas. Então, cada reunião de conselho de sindicato, aqueles sindicatos regionais, então eu junto lá o CETRERG, que é da sua região. Tem o pessoal de Niterói, São Gonçalo, Maricá. Sindicato basicamente patronal, né? Patronal. Eu coloco lá e falo assim, ó, quais são as maiores reclamações? Quais as empresas estão no topo das reclamações? E as primeiras reações foram péssimas, porque as pessoas, às vezes, os empresários, ele acha também que a empresa dele é rainha da cocada preta, e às vezes não é. Ele não pega ônibus. Né? E às vezes ele não consegue perceber aquilo. Então, mostrando todo o ranqueamento para ele, muita coisa mudou. Agora, a gente está passando por um processo de mudança. A gente acredita que algumas coisas já mudaram. E outras, a gente vislumbra que com os BRTs, muitas outras coisas vão melhorar. Agora, existem algumas coisas que precisam ser agregadas. Muitas delas são responsabilidade dos empresários. Outras são questões agregadas. Então, por exemplo, outro dia a gente escutou, os pontos não tem luz, não tem segurança, não tem abrigo. Não é responsabilidade nossa. Responsabilidade da prefeitura. Não tem segurança pública, eu desço do ônibus, sou assaltada. Não é responsabilidade nossa. Agora, o ônibus está sujo, é responsabilidade nossa. A gente tem que privar por um ônibus limpo. Quando você é assaltado dentro do ônibus, a responsabilidade é de quem? Não é nossa. É de segurança pública do Estado. Existe algum monitoramento? Porque o pessoal de Maricá tem sofrido muito isso nesse expresso que sai aqui do Menezes Couto. Castelo, né? Inclusive, há 15 dias atrás, nós fizemos uma manifestação sobre isso. Isso. Porque parece que são pessoas mais ou menos. Então, você entra no ônibus, você é assaltado, aquela câmara, como é que fica isso, como é que funciona isso para... A polícia não pode botar um policial em cada ônibus, é verdade. O que a gente tem feito agora? Nós fizemos uma parceria com o Disque Denúncia, estamos desenvolvendo um software no Disque Denúncia que a gente vai conseguir denunciar na hora, se o ônibus estiver sendo assaltado. E mais do que isso, estamos tentando via o centro de controle que o governo do Estado criou, tem um centro de monitoramento que eles criaram, estamos tentando ver se a gente consegue colocar uma ligação, já que todos os ônibus hoje intermunicipais e municipais do Estado do Rio já possuem GPS, consegue colocar algum mecanismo de apertar algum botão, apertar alguma coisa que vai diretamente ligar ao centro de controle lá, que é onde tem o pessoal da segurança pública. Pelo menos assim, esse ônibus está sendo assaltado, e aí eles conseguem avisar para poder o ônibus ser interpelado em qualquer momento. Aí o assaltante que já sabe disso, antes de você implantar esse sistema, ele já sabe disso. A primeira coisa é ele falar, se chegar a polícia aqui, você vai ser o primeiro a morrer, se você apertar o botão de pânico, que é chamado isso. Como é que os motoristas vão ter a proteção para não fazer isso? Uma segunda, em paralelo, está sendo desenvolvido, se isso der certo, a gente conseguir fazer essa parceria, no próprio Vadônibus vai ter um aplicativo, algum botão, alguma coisa, que qualquer usuário do ônibus vai poder entrar no Vadônibus e jogar, porque o Vadônibus já lê o local onde você está. Então, ele consegue mandar esse botão de pânico também via Vadônibus. Então, não vai precisar ser só o motorista, via ônibus. Então, a gente também... O monitoramento, a imagem, a maioria não é online, ela é pós. Então, o que a gente tem feito hoje? Normalmente, a gente entrega a imagem no dia seguinte, e aí, normalmente, as pessoas são presas, mas aí é no dia seguinte, já aconteceu. As nossas câmeras não são online. Não, porque eu ia fazer mais uma pergunta em cima da pergunta que eu fiz, acabei esquecendo, então é só para saber, assim, porque uma coisa que a gente tem escutado muita reclamação é sobre uma taxa que você tem do Rio Card, em você mudar do bilhete único para outra modalidade, ou a taxa que se você perder ou for assaltado, você tem que fazer uma segunda via, você tem que pagar uma taxa que não é barata, assim, uns R$30 pelo menos,
para uma população de baixa renda. A gente vive num país onde 1/3 da população não tem nem condição de pegar transporte público, né? Aliás, público não, privado coletivo. Então, eu queria saber se a FETransport que botou essa taxa, é legal cobrar essa taxa, se é legal do ponto legal de lei, ou se é legal também. Se é legal ou se é moral. Pode ser legal, mas é imoral. Né? Que a população tem ficado revoltada, e uma das reclamações que a gente tem escutado muito de pessoas iradas assim, em relação a essa taxa, que as pessoas não estão conseguindo retomar o seu cartão por causa dessas taxas que muitos consideram abusivas. Só isso. Gustavo, na verdade, o primeiro cartão, ele é sempre um comodato, né? A FETransport está te emprestando um primeiro cartão, que é para você colocar o crédito, e uma vez que se perde esse cartão, você não paga pelo segundo. Na verdade, você está pagando o primeiro que eu te emprestei, que você perdeu, porque ele teve um custo, ele teve um custo de inicialização. Né, falou, né? Oi? O cartão você disse que é $1,50. $1,50. $1,50 são R$5, né? Então, mas é $1,50 o cartão é branco. Aí tem todo o desenho do cartão, inicialização, crédito, correio. Tem uma série de custos agregados que é praticamente um repasse de custo. Não tem lucro não de cartão. Isso? O primeiro não. Não. Só se for o jovem. No microfone, por favor. Só se for o cartão jovem. Por favor, no microfone. O cartão não custa nada. Espera aí. Niterói. Não, eu paguei uma taxa quando cheguei lá, não foi de graça, não. Eu paguei 5,50. Eu podia pagar 5,50 ou R$5. Eu já paguei uma taxa para fazer o cartão, que é esse, de $1,50. E se eu perder esse cartão aqui, é pelo menos R$30 para fazer outro. Queria saber se é legítimo isso. Né? O de Niterói eu desconheço. Eu não conheço esse de 5,50. Não posso te responder. Agora, eu sei que o Vale Transporte, qualquer outro cartão, o primeiro normalmente é gratuito. Se você entrar hoje, por exemplo, no site, se for o seu primeiro cartão, você colocar lá seu CPF, você pedir, você não vai pagar nada, é um comodato. Você assina lá o comodato, estou assinando o comodato, você vai receber o cartão gratuitamente, primeira vez. Caso eu tenha que pedir um novo cartão, aí sim eu pago. Se eu tiver perdido ou roubado, enfim. Aí sim. Bom, a gente estava conversando sobre o transporte público aqui nome, por favor. Oi? Seu nome. Lendel. E se você é de alguma entidade ou... Não, sou estudante de engenharia civil. É sobre até a lei da oferta e da demanda, né? A gente estava falando aqui sobre o transporte público durante a madrugada, que é uma grande problemática, né? Que eu não sei como é que é feita essa conta, tem tantos passageiros nessa localidade a partir de tal hora, que às vezes você fica esperando ônibus, até o amigo ali tinha tocado nesse assunto, você passa a noite toda esperando e você acaba tendo que pagar o táxi, né? Você tendo tirado do teu bolso um dinheiro a mais para conseguir chegar em casa, né? E sobre um assunto abordado aqui, até essa lei